O reino milenar de Cristo é um reino de 1000 anos de paz, pelo qual nós cristãos amamos brigar. É verdade. Você está aqui no meu canal, no canal do Ângelo Basso, onde você aprende sobre Bíblia e teologia de uma perspectiva continuista e futurista. O reino milenar de Cristo está descrito em Apocalipse capítulo 20. Diz assim: Vi também tronos e assentaram-se sobre eles aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Mais para frente ele vai dizer que esses reviveram, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6. Então, o reino milenar de Cristo é esse momento em Apocalipse 20 que fala sobre um reino de 1000 anos. O que vai acontecer durante esse reino? Basicamente, o que vai acontecer é a restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos profetas na Bíblia desde o início. Então, o que vai acontecer é que céus e terra, que foram criados por Deus em Gênesis 1, que deveriam de ser uma única unidade, como se fosse 2 andares de uma casa, Deus em cima, a gente embaixo, mas por causa do pecado existe a separação de Deus e o homem, de céus com a terra, mas vai ter então a convergência dos céus com a terra, como diz Efésios capítulo 1, versículo 10, que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus fará convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E em Colossenses 1, 19 e 20, vai relacionar essa restauração ao sangue de Jesus, que diz: porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Então, o alvo de Deus no reino milenário é promover isso, restaurar todas as coisas. Então, é isso ou nisso que nós, milenistas, cremos. Ou seja, cremos que Jesus estabelecerá um reino na terra que durará 1000 anos, com o propósito de restaurar toda essa realidade perfeita inicial do Jardim do Éden. Infelizmente, nossa perspectiva de realidade tem sido muito influenciada pelo platonismo. Por causa disso, nós temos a tendência de pensar que o fim será algo do tipo ir para o céu e ser seres incorpóreos, seres sem forma, virar fumacinha e tocar harpa nas nuvens para sempre. Mas a esperança bíblica não é essa. A esperança bíblica é que Jesus vai voltar, nós vamos ressuscitar e todas as coisas serão restauradas para serem perfeitas como era no início e muito melhor ainda. Existem algumas características do reino milenar que, se você pegar cada uma delas, você vai entender claramente como vai ser o milênio. E essas características são a Nova Jerusalém, o Jardim do Éden, o reino de Davi, a casa de oração e a família de Deus. Essas características vão te ajudar a compreender como será o milênio. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a Nova Jerusalém. Qual a importância da realidade da Nova Jerusalém quando você conecta isso com o fim? A Nova Jerusalém, ela fala sobre o trazer do céu para a terra aquilo que está no céu. No fim do reino milenar, o que vai acontecer é que a Nova Jerusalém vai descer. Mas não significa que apenas no fim do reino milenar é que realidades celestiais vão descer para a terra. Durante todo o milênio isso irá acontecer. Céus e terra progressivamente vão estar se tornando um. O outro lado disso é o Jardim do Éden. Ou seja, o Jardim do Éden, ao contrário da Nova Jerusalém, que fala de realidades celestiais na terra, o Jardim do Éden fala das realidades físicas, orgânicas, biológicas. O que vai acontecer no milênio é que essas realidades vão ser plenamente restauradas. Os elementos biológicos e físicos da terra vão ser plenamente restaurados. Em terceiro lugar, o reino de Davi. Existe uma promessa bíblica de um reino de Davi que vai durar para sempre. Segundo Samuel 7 fala isso. Bom, o que vai acontecer é que o milênio será um reino literal físico. Ele será de uma etnia judaica, ou seja, o centro governamental do reino milenar será a cidade de Jerusalém, e Jesus governará como um judeu. Jesus não deixou de ser judeu quando ressuscitou. Quando ele voltar, ele ainda será o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi.
Então, o centro governamental, assim como tem Brasília, assim como tem Washington, o centro governamental do reino de Deus será Jerusalém. Será o reino de Davi, a dinastia, a monarquia de Davi restaurada, tendo Jesus e Yeshua como aquele que reina, aquele que governa, aquele que está no centro. A próxima característica do reino milenar é a casa de oração. Jesus usou um termo de Isaías 56:7 que diz: minha casa será chamada casa de oração. Jesus falou sobre isso em Mateus 21. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava se referindo à realidade do templo, tá? Então, o templo foi criado para ser um centro sacerdotal do reino de Deus. E é isso que vai acontecer durante o milênio. O sacerdócio dos santos será plenamente restaurado na sua plenitude e o reino milenar vai funcionar a partir de uma realidade sacerdotal. Ou seja, em Jerusalém, o centro governamental não será apenas na cidade, mas será no templo que Jesus vai construir. Jesus vai construir um templo que está descrito suas medidas em Ezequiel. E neste lugar haverá adoração 24/7 acontecendo no padrão do tabernáculo de Davi. E essa será a base para decretos serem liberados, para a autoridade ser liberada. Jesus orou em João 17 sobre uma perfeita unidade com Deus e uns com os outros. Sabemos que nós queremos isso desde já, mas a plenitude dessa unidade, de sermos a família de Deus plenamente unida, ela se dará durante o estabelecimento do reino de Deus. E basicamente, assim será o milênio. Será uma realidade celestial e terrena, Nova Jerusalém e Jardim do Éden. Será uma realidade do governo de Davi em Jerusalém, ou seja, da família de Davi, mas será sacerdotal ao mesmo tempo. Será a partir do contexto da casa de oração, por isso sacerdotal, mas também será a partir da família de Deus, judeus e gentios unidos em Cristo. E aí, discorda de mim? Concorda comigo? O reino milenar deveria ser um reino de paz, então não devemos brigar por causa das nossas posições diferentes. Se inscreve no canal para receber as notificações, ativa o sininho para isso, ok? Comenta aqui embaixo o que você pensa, respeite as opiniões diferentes dos teus irmãos e lembre sempre, a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano.